Boa noite, meus irmãos. Uma bênção estar com vocês essa noite. Nós estamos dando prosseguimento hoje ao estudo que nós começamos na semana passada. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 9. Vamos lá. Chamados para servir, vivendo para Cristo em um mundo de apatia. Vamos lá. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Apenas aguardando aí todos poderem chegar ali. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Vamos orar. Senhor, nós queremos render graças porque o Senhor é bom. Agradecidos porque é uma bênção servir ao Senhor. É um privilégio que nós temos de, em nosso país, termos a liberdade de sair de nossas casas, de virmos à igreja, de servirmos ao Senhor. Eu oro, Senhor Deus, que o Senhor avive os nossos corações. Permita-nos, Senhor Deus, ser homens e mulheres de Deus. Pessoas cujo desejo e, principalmente, Senhor Deus, cujo objetivo seja agradá-lo, obedecê-lo, fazer a tua vontade. Eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão aqui conosco, orando por aqueles que não podem estar, por viagem, trabalho, saúde. Tu bem conheces o coração e a disposição de cada um dos irmãos. Nós agradecemos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, chamados para servir, vivendo para Cristo em um mundo de apatia. Eu ouvi algumas pessoas que disseram um pouco aquilo que os apóstolos disseram para Jesus, e por favor, não sou, vamos dizer assim, não tenho essa pretensão de me comparar com Jesus, mas aquilo que foi pregado no domingo passado, eu ouvi algumas pessoas dizendo, né, duro é esse discurso, quem que pode ouvir, né? Então, a palavra de Deus, por vezes, ela é dura aos nossos corações, principalmente ela é dura aos corações moles. Nós estávamos hoje pela manhã, quando falávamos sobre a soberania de Deus, sobre a maneira com que nós podemos nos defender do diabo. A única maneira é a obediência e fidelidade. Mas nós vivemos em um mundo onde talvez a obediência a Cristo seja talvez um detalhe na vida dos cristãos. Nós vemos que há muito interesse em coisas pessoais, em coisas particulares e não tanto nas coisas de Deus. Não é à toa que nós chegamos num culto de domingo à noite e muitos bancos estão vazios. O culto da nossa igreja mais frequentado é o culto da manhã. É uma aversão de valores, porque a maioria esmagadora das igrejas, o culto mais frequentado é de domingo à noite. Mas graças a Deus por aqueles que podem chegar no domingo de manhã. Menos ainda são aqueles que chegam à igreja nos cultos de oração, e eu creio que não existe uma igreja no mundo onde o culto de oração seja mais frequentado do que os cultos dominicais. É claro que a gente entende que, por vezes, a cidade ela não é muito convidativa, principalmente para aqueles que moram longe, mas até mesmo com o advento da tecnologia, permitindo com que pessoas possam assistir os cultos como estão fazendo agora, nem mesmo isso motiva muitas pessoas. Eduardo, faz uma gentileza para mim. Isso. A minha esposa também pediu para ligar o ventilador, porque ela não está muito bem, é isso? Ah, é? Tá pegando você, hein? Vocês querem que ligue o ventilador, pessoal? Vocês estão bem? Estão bem? Os favoráveis que ligam o ventilador. Bom, meus irmãos. Então, como estava falando, para nós como igreja,
Cada domingo nós procuramos incentivar os crentes a serem participativos na igreja, o que não deveria ser algo de nós sempre ficarmos pedindo às pessoas: olha, venham para os cultos, assistam pela internet. Pelo menos ouve aquilo que Deus traz à igreja. Porque eu sou pastor dessa igreja. E aquilo que Deus move o meu coração para que a igreja possa ouvir é o que eu tenho pregado. Então, se você é parte dessa igreja, é importante que você também ouça. Então, nós temos a página da igreja na internet, no YouTube, no Facebook, as pregações estão lá. O negócio está bem devagar aqui. Tá preguiça de trabalhar o ventilador. Mas, meus irmãos, eu quero poder recapitular algumas coisas que nós vimos na semana passada, mas não veja isso como uma maneira de querer ser alguém que venha, de alguma forma, querer puxar a sua orelha. Veja isso... Obrigado, irmão, agora está perfeito. Veja isso como um incentivo à sua vida espiritual e à coletividade da igreja. Quando nós falamos, vivendo em um mundo de apatia, nós sabemos que muitos crentes são apáticos, ou mesmo devagar nas questões espirituais. Se nós fizéssemos aqui uma pesquisa rápida, sem necessidade de fazê-lo, se nós perguntássemos quantos dos crentes ganharam uma alma para Cristo, não estou dizendo esse ano, mas eu estou dizendo em toda a sua vida, nem todos levantariam as suas mãos. Se nós perguntássemos quantos tiveram um tempo de qualidade com Deus durante a semana, poucos levantariam as suas mãos. Se nós perguntássemos quantos são aqueles que procuram servir ao Senhor diariamente, também nem todos poderiam levantar as mãos. Por quê? Porque a nossa prioridade, por vezes, ela é diferente daquilo que realmente nós devemos fazer. É uma verdade que se arrasta por muitos séculos. Deus só usa aqueles que verdadeiramente se interessam em servir. O ministério, ele é repleto de pessoas que querem servir. Mas nem sempre a igreja em si, as pessoas têm o verdadeiro interesse de servir e fazer a vontade de Deus. Interessante uma frase que John Wesley, ele disse: dê-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e que desejem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley, um grande homem de Deus, disse isso em uma época onde os avivamentos eram comuns. E hoje em dia, meus irmãos, nem todos aqueles que foram salvos por Cristo enxergam a necessidade de viverem uma vida de devoção constante ao Senhor. E isso faz com que nós, como igreja, soframos. As igrejas que verdadeiramente pregam o evangelho genuíno, elas estão cada vez mais esvaziadas. Por quê? Muitas pessoas realmente não procuram aquilo que é o correto diante de Deus. Muitos procuram, por vezes, terem a sua consciência afagada, ou terem, talvez, o seu interesse financeiro afagado, tentando, de alguma forma, ganhar de Deus alguma esmola, mas não se interessam em conhecer a Deus de maneira verdadeira. Então, como crentes, nós não conseguimos enxergar a grandiosidade de Deus. Quando nós falamos sobre crentes apáticos, meus irmãos, a pergunta é a seguinte: o que fez você sair da sua casa e vir à igreja? Porque às vezes não é o motivo certo. Se eu não saio da minha casa e venho à igreja para primeiramente encontrar Jesus, os meus olhos, eles começarão a encontrar defeitos em todas as coisas. Eu vou encontrar defeito no banco da igreja, eu vou encontrar defeito na água, no copo que é servido, eu vou encontrar defeito na música que é tocada, naquilo que vai ser servido, eu vou encontrar defeito no irmão, eu vou encontrar defeito no pastor, eu vou encontrar defeito em tudo. Por quê? Porque o meu foco não é o correto. Porque todos nós somos pecadores e como pecadores temos personalidades diferentes.
Nós temos escolhas diferentes. Maridos e esposas, mesmo casados anos a fio, têm escolhas diferentes. Então, por que que muitas vezes nós exigimos da igreja, dos nossos irmãos em Cristo, uma perfeição que nós mesmos não nos esforçamos para tal? Então, o maior problema é que muitos não vêm à igreja para encontrar Jesus. E assim como Paulo, e nós falamos isso na semana passada, quando Paulo encontrou Jesus, houve uma transformação gigantesca na vida dele. Ele passou de perseguidor da igreja a pregador do evangelho. Ele não pôde ficar indiferente à pregação de Jesus Cristo. E é difícil, meus irmãos, nós ficarmos indiferentes a uma palavra que é viva. Então, a apatia dos crentes, ela é clara, porque não dão ouvidos àquilo que diz a palavra de Deus. Nós nos esforçamos pelo nosso trabalho secular, em chegar no horário, em sair no horário, em bater ponto, em agradar o chefe para não levar bronca, mas nas coisas de Deus, por não ter alguém que por vezes fica em cima da gente, ó, não há aquela necessidade de fidelidade. Imagina, e eu já disse isso para vocês, se cada folheto daquele que está lá atrás, e está lá, ó, há muito tempo, se cada folheto daquele ali atrás valesse R$1 por você estar entregando eles, não passaria uma semana, não teria mais folhetos lá. Hoje, eu não sabia disso, mas eu estava abastecendo o carro, né? Vi um carro cheio de adesivos de política e eu tava a Tati e mais algumas pessoas no carro. Eu falei, mas o que leva uma pessoa a fazer um negócio desse horrível no carro? Quem me conhece sabe que eu tenho zelo pelo meu carro. Ah, eles pagam tanto por semana para você adesivar seu carro. Não era um valor pequeno, acho que é R$80 por semana para você deixar seu carro adesivado. Mas nem que me pagasse o dobro, eu adesivaria meu carro. Eu sou muito, eu sou muito cuidadoso, né? Depois ter que ficar tirando cola do... Não, de jeito nenhum. Mas tem pessoas que fazem. Agora, meus irmãos, o que será que deve motivar o cristão a servir a Jesus? Então são essas coisas que nós precisamos nos fazer. Muitos cristãos estão se deixando levar pela apatia do mundo. Pessoas não se importam com as coisas de Deus e muitos cristãos estão indo atrás dessa vertente. Existem muitos evangelhos hoje em dia que não são verdadeiros. Existem muitos evangelhos de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, quando na verdade são emissários do diabo. E aqueles que portam a verdadeira verdade muitas vezes estão calados, não pregam com as suas vidas. Sabe, meus irmãos, hoje pela manhã, e eu quero só fazer esse comentário para não passar batido. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre a soberania de Deus, e eu já disse isso. Mas citamos o fato sobre a questão da nossa irmã Luciana, aqueles que não conhecem, a irmã Luciana foi esposa da época do pastor Daniel, aqui da nossa igreja. Ela teve uma doença, descobriu um câncer, e em 1 ano e meio ela faleceu. E hoje à tarde eu perguntei para o pastor Daniel o seguinte, falei, você sabe se tiveram pessoas que se converteram ou que se reconciliaram com Deus através do testemunho da irmã Luciana? Ele disse que não tem certeza sobre conversão, mas ele sabe de pessoas que se reconciliaram com Deus através da situação da vida dela. Para quem não sabe, era uma jovem de 23, 24 anos, que foi descoberto um câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas, ele dá mais ou menos 6 meses de vida para a pessoa e ela, pela graça de Deus, viveu por 1 ano e meio. E por que isso é importante citar a todos vocês? Porque a irmã Luciana era uma pessoa extremamente fiel a Deus. Dificilmente aqueles que a conheciam não viam Cristo no seu procedimento. E por que também isso é importante citar? Porque as provações, elas vêm sobre os fiéis. Provações na vida do infiel é igual torresmo na boca de banguelo. O que o banguelo vai fazer com o torresmo? Vai ficar chupando. O que é gostoso do torresmo? É você dar aquela mastigada e fazer crack. Olha essa hora da noite, né? Com fome, falando de torresmo.
Então, meus irmãos, provação na vida de alguém infiel não tem valor nenhum. É por isso que muitas vezes pessoas que são fiéis a Deus, elas têm dificuldade, sofrimento, provações. Por quê? Porque através do seu testemunho, a obra de Deus ela é levada à frente. Através das suas provações, as pessoas ao seu redor podem ver Cristo. Existem muitos países onde pessoas morrem pela sua fé. Poucos se interessam em ser missionários nesses países. No mundo atual, meus irmãos, os seminários, eles estão cada vez mais esvaziados porque muitos jovens não conseguem ouvir o chamado de Deus para o ministério da palavra. Então, será que o poder de Deus diminuiu? Será que a mão de Deus se encurtou? Ou será que são os crentes que não estão se comprometendo com a verdade de Deus? Então, quando nós olhamos à nossa volta e nós vemos um crente fiel sofrendo, é porque dentro do plano perfeito de Deus existe um propósito não só para que ele possa crescer espiritualmente, mas para que as outras pessoas, sejam crentes ou ímpios, possam ver Cristo na vida dele. Então, meus irmãos, Deus ele tem os seus meios. Na semana passada nós falamos sobre 3 verdades. A primeira delas foram motivos errados para frequentar a igreja. O primeiro deles nós já falamos, que é a questão da apatia. Nós lemos, e você não precisa abrir, Apocalipse 3, 15 e 16, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja que aos olhos da sociedade era uma igreja sadia financeiramente, mas que aos olhos do dono da igreja era uma igreja morta. Tá chegando calor. Já tomou uma coquinha gelada num dia quente? É gostoso, na verdade. Ou uma aguinha gelada, se você não gosta de coca. Você já procurou tomar coca morna? Dizem que se você está com dor de estômago, coca morna é laxante. Talvez só para isso serve. Mas há alguma coisa que é morno? Ou já procurou tomar chimarrão com água morna? É horrível. Então, meus irmãos, uma igreja morna, ela não serve para nada. Ela não tem serventia. Porque talvez ela pode se achar fiel a Deus, mas o próprio dono da igreja, ele não vê um resultado espiritual na vida dos seus frequentadores. Existem muitas pessoas que vêm à igreja buscando benefícios pessoais, usando a igreja como uma rede de contatos, benefícios emocionais ou até materiais, mas não buscam um relacionamento genuíno com Cristo. Eu já disse para vocês, estamos em 24, né? Há 26 anos atrás, lá em longínquos 1998, a primeira vez que eu botei os pés numa igreja evangélica foi porque eu estava interessado na Tati. Eu nunca tinha me interessado em uma igreja evangélica. Eu ia forçado pelos meus pais na igreja católica. Então a minha motivação, se o pastor chegasse, você está aqui por quê? Eu vim por Cristo. Ficar com os olhinhos assim, tipo... Só que a minha motivação não era correta. Só que, posteriormente, quando eu conheci Jesus, a minha motivação ela foi diferente, porque no momento que nós terminamos o namoro, 4 anos depois, eu continuei indo à igreja, eu continuei servindo ao Senhor. E sabe, meus irmãos, nós não sabemos o porquê muitas vezes pessoas chegam à igreja. Conheço muitos casos de pessoas que começam a frequentar a igreja porque estão com problemas na sua vida. Problemas materiais, saúde, questões particulares. E aí começam a pedir oração, começam a buscar Deus ou buscar Deus. E quando as coisas amenizam-se, a pessoa chispa. É como também já falei com vocês anos passados, existem pessoas que tratam Jesus Cristo como o SAMU. Porque o SAMU você só chama quando você precisa. Então existem pessoas que tratam Jesus assim. Só penso em Jesus quando preciso de alguma coisa. Isso está errado. Nós falamos, meus irmãos, que muitas pessoas passam por uma religião sem transformação. Muitas pessoas estão mais preocupadas com aparências religiosas do que com uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Quem que era assim na época de Jesus? Os fariseus. Eram pessoas que pela sua vestimenta, eles procuravam demonstrar
uma aparência de santidade. Mas o que Jesus disse que tinha dentro do coração deles? Vocês lembram? Jesus deixou claro que eles eram como sepulcros. Por fora poderia parecer bonito, mas por dentro estavam podres, cheios de coisas indevidas, cheios de imundícia. Existem muitos crentes que são dessa forma. A W. Tozer, e nós falamos isso semana passada, ele disse que cristianismo é algo mais que frequentar a igreja. É, antes de tudo, o desejo de conhecer e amar a Cristo acima de todas as coisas. Então, ser cristão é muito mais do que sair de casa, vir para a igreja, cantar os hinos, ofertar, participar da escola dominical, participar do social. É ter um compromisso com Deus. É chegar nessa igreja no tempo de oração e pedir ao Senhor, fala ao meu coração, Senhor. Tira tudo aquilo que não importa. Faz com que os meus ouvidos estejam atentos à sua vontade. É poder abrir o coração para as coisas que são de Deus. Falamos também, meus irmãos, sobre o chamado de Cristo ao serviço. Efésios 2:10, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, o serviço para o cristão não é opcional, é uma obrigação. Então nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Falamos também, meus irmãos, que servir é um resultado de encontro com Jesus, e citamos o apóstolo Paulo. Eu li uma frase do Charles Spurgeon que disse o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí eu perguntei para vocês no início, quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Desde o início da sua vida cristã. Ou quantas pessoas você já pôde entregar um folheto? Para quantos você já teve oportunidade de falar de Cristo? Quantas pessoas você pôde, de alguma forma, cativar com o seu testemunho para vir à igreja? Então, meus irmãos, se nós não temos nada para entregar diante de Deus, se perguntado sobre essas coisas, será que realmente nós estamos nos esforçando pela obra de Deus? Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, servir a Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. Quando nós fazemos aquilo que Jesus disse em Mateus 6,33, servir ao Senhor flui de maneira natural. Nós não somos obrigados a fazer, nós fazemos porque nós amamos a Deus. E nós paramos falando sobre a igreja como o corpo vivo de Cristo. Quando falei na semana passada sobre um despertamento coletivo, a pergunta para nós como igreja é: será que Jesus é importante para nós? Eu não digo para mim, eu digo para nós como igreja. Será que nós estamos realmente comprometidos com a obra de Deus? Será, meus irmãos, que nós apenas estamos cumprindo uma rotina? É por isso que eu digo para vocês que é tão triste nós termos que ficar relembrando os crentes dos horários dos cultos. É por isso que é tão triste quando nós sabemos que as mensagens elas continuam sendo colocadas na internet e muitas vezes pessoas estão nem aí. Porque como parte dessa igreja, eu repito, a vontade de Deus e a palavra de Deus é para cada um de nós. A todos nós que pregamos, trazemos a mensagem de Deus para o povo de Deus. Existem muitos que gostam de ouvir outros pregadores, eu não tenho problema com isso, até te incentivo a ouvir outros pregadores, mas você não pode deixar de ouvir aquilo que Deus fala à igreja onde você frequenta. E por vezes, meus irmãos, nós deixamos de nos esforçar para aquilo que é mais importante, que é estar em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. É claro, nós entendemos, existem N situações que por vezes não permitem que todos estejam em todos os cultos, a gente super entende isso. Mas a grande situação é, será que nós estamos fazendo aquilo que é devido a todos nós
como igreja. Eu trouxe a situação para vocês sobre o ministério infantil que foi deixado de lado. Um ministério que estava sendo frutífero e tantos outros ministérios, meus irmãos, que por vezes são deixados de lado simplesmente porque não há o interesse de boa parte dos irmãos de prosseguir. Aonde eu e minha esposa estávamos liderando boa parte dos ministérios da igreja, e agora que nós estamos passando por necessidades ou dificuldades, os ministérios por vezes foram abandonados, simplesmente porque muitos estão indiferentes. Não há necessidade de se esforçar por coisas que algumas pessoas não viam como importante. E talvez nem ainda veem como importante. Meus irmãos queridos, o papel de cada membro do corpo de Cristo. Todos nós precisamos buscar um relacionamento genuíno com Deus, um avivamento com Deus, para que essa igreja possa se despertar. Eu falei para vocês as palavras de Martin Lloyd-Jones, a verdadeira medida do nosso serviço a Deus. Perdão, vou começar de novo. A verdadeira medida do nosso serviço a Deus não é o quanto fazemos, mas quanto nós amamos a Deus. Só que a pergunta que não quer calar é o seguinte: o amor é o quê? É um sentimento ou é uma atitude? O que é? É o quê, meus irmãos? É uma atitude. Eu posso dizer para minha esposa que eu a amo. Se eu não demonstrar, minhas palavras são vazias. João, ele disse o seguinte: não devemos amar de palavra, de língua, mas de fato e de verdade. Porque tem muitas pessoas, como o Eduardo estava lembrando, nosso querido pastor Roger, que algumas pessoas, o pastor Roger convidava para vir para a igreja, e alguns respondiam assim, se Deus quiser eu vou. Como assim, se Deus quiser eu vou na igreja? É a vontade de Deus que as pessoas vão à igreja. Então, quando a pessoa chegava, o pastor convidava, vem à igreja, aí a pessoa tinha cara de pau de chegar, se Deus quiser eu vou na igreja. Ou então, pastor, um dia eu vou. Um dia é muito vago. Essa é a desculpa que muitas vezes as pessoas dão. É aquela desculpa que muitas vezes eu e tantos outros damos para a dieta, né? Segunda-feira é o dia internacional da dieta. A pessoa cai na terça-feira, só na outra segunda começa de novo. Então tem muito crente que fica protelando. Não, pastor. 2024 eu vou ser fiel. Aí começa 2024, a pessoa já começa capengando já lá em fevereiro. Não, em 2025 eu vou ser fiel. Aí não funciona, meus irmãos. Não há igreja que seja sadia se nós, como cristãos, não fazermos a nossa parte. Eu lhes disse que a falta de envolvimento dos cristãos prejudica o reino de Deus. A indiferença de muitos resulta em menos obreiros para a grande colheita. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos parar e pensar em Porto Alegre. Não vamos nem pensar no Rio Grande do Sul e nem no Brasil. Porto Alegre é uma capital de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, certo? Então todos nós temos a oportunidade de conviver com pessoas. No mercado, no ônibus, sei lá, em qualquer lugar. Nós temos a oportunidade de conviver com pessoas, certo? A pergunta é a seguinte: o que você e eu estamos fazendo para que essas pessoas possam ser alcançadas? O que será que nós estamos fazendo? Porque chegar assim, pastor, eu tenho uma ideia para que a gente possa fazer. Será que é só o pastor, meus irmãos, que tem que fazer as coisas para que pessoas possam receber o evangelho? Será que a ordem de Cristo para que o evangelho seja pregado não é para todos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é para todas as pessoas? Ou é só para uma parcela daqueles que estão no ministério? Não, meus irmãos. É para todas as pessoas.
O custo de não servir. Isso nós podemos enxergar. Alguém leia para nós Marcos 16:15. É um pouco similar àquilo que nós falamos de Mateus 28, mas alguém leia para nós, por favor, Marcos 16:15. Entenderam, meus irmãos? Leia mais alto, Vicky, por favor. Então vamos fazer uma análise desse versículo. Jesus disse para quem? Para quem? Para os seus discípulos, certo? Qual foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Ide aonde? Aonde? Por todo o mundo. Para fazer o quê? Pregar o evangelho. A quem? Toda criatura. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos sendo indiferentes. Nós temos aqui a irmã Simone, que é enfermeira. Estou falando besteira não, é isso, né? A irmã Vani também foi enfermeira. É isso, não estou falando besteira, né? As irmãs trabalharam e ainda trabalham no hospital. Simone, se chega lá uma pessoa maltrapilha, uma pessoa com um cheiro assim, né, insuportável, você pode simplesmente dizer, eu não vou te atender. Pode fazer isso? Pode. Pode. Existem profissões que você simplesmente tem que fazer aquilo que está no seu poder para a melhora daquela pessoa, e a questão da saúde é uma delas. Nós, como cristãos, deveríamos agir como os trabalhadores da saúde. Porque aqueles que chegam à igreja, ou aqueles que estão na rua, eles estão com a sua saúde espiritual deteriorada. Estão indo rumo ao inferno. Nós não podemos nos permitir fechar a nossa boca por conta da vergonha. Às vezes, se nós não temos, algumas pessoas são igual Moisés. Ah, Deus, eu não sei falar. Olha, meus irmãos, essa é uma desculpa que cola para quem é mudo. Mas se nós podemos falar, nós também podemos aprender. Ou se ainda assim você não tem coragem, existe um folheto. Nós ensinamos para as crianças, para as nossas filhas. Olha, chega para a pessoa, pergunta se você pode entregar um folheto. Se ela falar que sim, em nome de Jesus, amém, muito obrigado. Uma criança pequena pode fazer isso, por que os negros velho barbado não podem fazer isso, meus irmãos? Muitas vezes nós ficamos restritos ao nosso próprio mundinho, achando que cristianismo é de casa para igreja, de igreja para casa, quando na verdade isso não é cristianismo. Isso é religiosidade. É como os fariseus faziam, era uma religiosidade externa. Mas é aquilo que nós fazemos no interior do nosso quarto, quando nós estamos ajoelhados, ou sentados, ou em pé, com os olhos fechados, orando a Deus. Ou quando nós estamos debruçados na palavra de Deus, com o Espírito Santo falando aos nossos corações. Isso é vida cristã, não vir à igreja. Vir à igreja é uma consequência positiva de uma vida cristã sadia que nós temos fora dos portões dessa igreja. Isso é vida cristã. Então Jesus, ele disse para que nós possamos ir. Qualquer um que desobedece esses mandamentos é indiferente à ordem de Cristo. Então a falta de comprometimento muitas vezes surge porque perdemos o foco do nosso relacionamento com Jesus. Quando Jesus não é mais o centro das nossas vidas, tudo se torna uma obrigação e não um prazer. Mas quando nós o amamos de verdade, o serviço é uma expressão de amor e gratidão. É triste, meus irmãos, quando a gente precisa ensinar o básico para cristãos que deveriam, por muito tempo, serem espelhos que refletem a glória de Cristo. Mas muitos irmãos na igreja
acabam sendo como crianças recém-nascidas, que mais dão trabalho do que realmente fazem a vontade de Deus. É triste nós termos que ficar ensinando a importância da vida cristã para crentes que já estão procurando, de alguma forma, servir ao Senhor há bastante tempo. Uma coisa que nós não entendemos é, como eu acabei de falar há pouco sobre a nossa irmã Luciana, se ela não tivesse sido uma pessoa que nas suas dificuldades pudesse demonstrar Cristo, as suas provações teriam sido em vão. Será, meus irmãos, que quando o que será que as pessoas olham para nós, o que será que elas pensam? O que será que os nossos vizinhos, o que será que os nossos parentes, o que será que os amigos da escola, do trabalho, quando olham para nós, o que será que eles pensam sobre a nossa fé? O que será que as pessoas creem que nós somos? Somos como qualquer um? Ou realmente as pessoas podem ver Cristo nas nossas vidas? E aí, novamente, eu cito a frase de John Wesley: dê-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e que desejem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. Vamos ser honestos uns com os outros, meus irmãos. Hoje nós temos aproximadamente 25 pessoas, pelo que eu contei. Imagine que nós tivéssemos 25 pessoas, todos nós, com o coração disposto 100% a servir ao Senhor. Vocês acham que nós conseguiríamos fazer a diferença? Vocês acham, meus irmãos, que nós conseguiríamos fazer a diferença? Nós conseguiríamos. Nós conseguiríamos fazer. O maior problema é que muitos de nós não vemos a necessidade. Essas coisas que eu estou pregando hoje, eu já preguei outras vezes. A necessidade de, como igreja, nós sermos fiéis. A necessidade de, como cristãos, nós investirmos as nossas vidas em servir ao Senhor. Mas, no entanto, essas palavras, elas não encontram eco. Se nós aqui começássemos a pregar sobre como as pessoas poderiam ganhar dinheiro, essa igreja estava lotada. Se aqui nós começássemos a pregar o dom de curas, essa igreja estaria lotada. Mas não é o nosso foco. O que nós precisamos fazer, em quinto lugar, é despertar para o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho transforma vidas. Quando o crente entende seu chamado, ele é tomado por um desejo de servir e pregar. Talvez a vontade de Deus não seja que você saia do seu lugar e vá para outro para poder pregar o evangelho. Talvez Deus pode chamar alguns de vocês para prepararem-se para servir no ministério da palavra, seja um missionário, seja um pastor, uma esposa de um pastor futuramente. Nós não sabemos, mas nós precisamos estar preparados. Na minha época, 25 anos atrás, eu não tinha internet para poder estudar teologia. Eu tive que sair da minha igreja e fui lá para Curitiba para poder estudar por 5 anos sobre teologia. Hoje as pessoas podem, sem abandonar sua família, podem se preparar. Sentado na cadeira do seu quarto. E muitas vezes assim, pessoas não se interessam. Lá em longínquos, em 2020 e 2021, nós começamos um instituto bíblico aqui na nossa igreja, em companhia com a igreja de Caxias do Sul. Nós fizemos por 1 ano e meio, se eu não estou enganado, o Instituto Bíblico. Nós começamos com 42 pessoas fazendo. Isso no primeiro módulo. No terceiro módulo, nós tínhamos 7. As pessoas foram abandonando aos poucos. Muitos deixavam de fazer as tarefas. Quais que eram as tarefas? Ler a Bíblia, responder algumas coisas, estudar para poder fazer algumas provas. Muitos foram abandonando e boa parte dizia que não tinha tempo. Não tinha tempo. Agora vai perguntar se tem tempo para outras coisas. Se tem tempo para o WhatsApp, TikTok, Snapchat, todas essas porcarias que hoje existem. Vai perguntar se não tem tempo para os Netflix, a Amazon Prime, Max, para todas essas porcarias que existem hoje. Vai perguntar se não tem tempo para assistir futebol, novela, dorama, todas essas porcarias que existem hoje em dia. Todo mundo tem muito tempo para isso, mas para as coisas de Deus, as pessoas não encontram tempo. E nós acabamos o estudo. O seminário aqui atrás era uma escola de teologia. Por que fechou? Porque não tem aluno.
Eduardo e Fernanda moram lá, eles não são alunos. Foram por muitas vezes, né? Mas a escola fechou por falta de alunos. Porque muitos não estão interessados. Tínhamos um seminário aqui. As pessoas, quando nós começamos a fazer o Instituto Bíblico, elas estudavam na sua casa. Você precisava fazer, era uma lição por semana. A lição era postada na internet na terça-feira. A pessoa tinha até segunda-feira da outra semana para fazer. Sabe o que muitos faziam? Deixar para segunda-feira à noite para fazer. É como todo bom brasileiro, deixa tudo para a última hora. E aí muitos foram desanimando. Sabe por quê? Porque não é interessante você estudar sobre teologia. Não é. Para muitas pessoas não é. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o culto que eu mais gosto da igreja? Eu gosto de todos. Mas sabe o culto que eu mais gosto, o tempo que eu mais gosto da igreja? A escola dominical. Eu gosto da escola dominical porque eu gosto da discussão. Eu gosto quando o pessoal começa a perguntar. Eu não tenho todas as respostas. Mas é importante quando as pessoas abrem as suas bocas para querer perguntar, para adquirir conhecimento. Nós estamos falando e falamos sobre tantos assuntos que assim trazem debates importantes para a igreja. O que nós queremos aqui não são pessoas que pensem igual. Nós queremos pessoas que pensem biblicamente. Se aqui nós falarmos alguma coisa que talvez você não concorde, é como eu já disse. Todos os irmãos têm direito de não concordar, mas que a sua crença não seja: ah, pastor, eu não acho que seja assim. Por que você não acha? Porque eu não acho. É vazio, meus irmãos. Se nós temos a nossa crença bíblica, eu creio que tal coisa aconteceu porque a Bíblia deixa claro que aconteceu e que é assim. Ah, pastor, meu pastor lá no passado me ensinou de um jeito diferente, então eu acredito nele. Isso é vazio demais, meus irmãos. A nossa crença deve estar firmada na palavra de Deus. As palavras do pastor, elas não valem nada se não forem acompanhadas das palavras de Deus. Eu quero lançar um desafio para vocês, meus irmãos. Para nós, como igreja. Não só para vocês que estão aqui, mas para todos os membros dessa igreja. Que nós possamos nos comprometer a servir com mais amor e dedicação. Que cada um de nós possa examinar os nossos corações. E cada um de nós possa responder para si mesmo o que hoje, o que durante essa semana eu posso fazer para agradar mais a Cristo. Lição de casa para cada um de nós. Eu não quero dizer para você, você tem que fazer. Não, eu quero que você ore diante de Deus. Coloque-se diante de Deus. Fale verdadeiramente, Senhor, o que eu posso fazer para me comprometer mais com o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. O crente que quer saber a vontade de Deus, Deus não vai ficar brincando de esconde-esconde. Se nós queremos saber a vontade de Deus, Ele é claro em dizer. Só que assim, não vai falar, Senhor, eu quero te servir, mas tem que acontecer tal coisa. Não funciona. Já fizeram na época de Jesus. Jesus, eu quero te servir, mas deixa primeiramente eu enterrar os meus pais. Não, meus irmãos. Nós não podemos encontrar desculpas. Se nós, como igreja, estivermos dispostos a servir, eu garanto a todos vocês que haverá crescimento. Se todos nós estivermos interessados em fazer a vontade de Deus, em ouvir ao Senhor através da sua palavra, abrir o nosso coração. Senhor, limpa o meu coração, a minha mente dos pecados. Limpa a minha mente de todas essas coisas que não te agradam. Abre o meu entendimento para ouvir aquilo que o Senhor quer que eu saiba. E dirija a minha vida segundo a sua vontade. Vocês acham que Deus vai ficar com você, vai ficar brincando contigo? Não, meus irmãos. Mais do que ninguém, é a vontade de Deus que nós possamos servir ao Senhor. A primeira coisa que nós faremos como igreja
Eu já falei com os irmãos da diretoria da igreja e não falei hoje pela manhã porque nós tivemos o culto um pouco mais enxuto. Mas a partir da semana que vem, todos os cultos, sejam quartas, domingos de manhã ou domingos à noite, um irmão ou irmã estará responsabilizado por levar algumas pessoas para a parte de baixo quando começar o culto e orar. Isso nós aprendemos com Spurgeon. Quando perguntado para ele qual o sucesso do seu ministério, ele disse que eram as pessoas que oravam por ele. Então, lá no tabernáculo metropolitano, lá na Inglaterra, quando o Spurgeon estava pregando, quando o culto estava acontecendo na parte de baixo, pessoas estavam orando. Se nós queremos que haja um avivamento nessa igreja, nós precisamos que os crentes orem. Então, quando nós fizermos a nova escala do mês que vem, terão algumas pessoas. Vamos sugerir o seguinte, vamos dizer que no domingo de manhã o irmão Salomão esteja responsável pelo grupo de oração. Ao chegar no culto, a hora que o irmão chegar, quando for iniciar o culto, o irmão Salomão vai pegar um homem, uma senhora, um jovem, 4 pessoas que fossem. Vamos lá embaixo para orar? Orem por 10, 15 minutos, orem pelo culto. Ore por transformação de vidas. Ore para que a palavra de Deus possa quebrantar os corações. Ore para que o diabo esteja longe dos crentes dessa igreja. Para que nós possamos, para que haja um avivamento no coração de cada um de nós. Ao terminar o tempo de oração, sobe. Participa do culto. No culto da noite, a mesma coisa. E não terão só homens, terão mulheres também. Você pode pegar quem você quiser, não precisa ser só membro da igreja. Eu posso chegar na semana que vem, pego lá o irmão Ronaldo, pego lá o Eric, pego lá o Edson, ou a irmã Vani, ou a Tamires, vamos lá orar, vamos. Porque se você chega assim e falar, irmão, vamos orar, ah, não quero, então é melhor que não vá mesmo. Porque quem não quer orar, melhor você ter distância. Porque o crente precisa estar pronto para orar. Mas em segundo lugar, a segunda coisa que nós queremos incentivar essa igreja é que você possa ser mais participativo nos cultos. Se você não pode estar nos cultos, pelo menos procure assistir as mensagens. Se você não pode assistir ao vivo, as mensagens estão lá. Qualquer mensagem que você quiser dos últimos meses e anos até, estão nos grupos da igreja. No Facebook, no YouTube, está lá. Porque se foi pregado, seja por mim, pelo irmão Salomão, pelo Eduardo, pelo Davi, pelo Paulo, pelo Nelson, quem quer que seja, é porque é a vontade de Deus. Então nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Mas também, meus irmãos, tem uma vida de devoção com Deus diária. Procura talvez acordar uns 10 minutos mais cedo dentro do seu tempo, para que você possa ler a Bíblia. Se você não consegue ler a Bíblia que você dorme, faz o seguinte, existem aplicativos da Bíblia excelentes que vão te ajudar, seja dentro do carro, seja no ônibus, seja enquanto você está no seu tempo de almoço. Só não vai fazer como tem alguns, né? Ah, eu não estou com sono, vou ler a Bíblia para dormir. Não, a Bíblia não é sonífera, tá? Tem um tempo de adoração a Deus. Procure talvez no final do seu dia, quando você for deitar, ou no momento que você estiver só na sua casa, faça um check-up no seu dia. Senhor, eu hoje pequei com os meus olhos, pequei com a minha boca, tratei mal minha esposa, meus filhos, chutei meu cachorro, briguei com o vizinho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não precisamos terminar o nosso dia com a bagagem de pecados nas costas. Eu gosto muito do Salmo 25, você pode abrir lá. Eu falo muito esse versículo do Salmo 25, verso de número 14. Salmo 25, 14. Alguém leia, por favor, eu vou tomar um pouquinho de água. Em outra versão, vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
Quero usar aqui um exemplo muito interessante. Laura e Tamires estão ali no seminário, o quê? 5 meses? Desde 2 de maio, uns 5, 6 meses, né? Qual que era o seu relacionamento com o Eduardo antes daquilo acontecer? Talvez era só de oi, tchau, né? Hoje vocês moram dentro da mesma casa. Só não partilham das coisas particulares. Mas por vezes eles comem juntos, conversam por horas a fio, o que é bom, né? Coisas particulares deles mesmos. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque intimidade é uma coisa que você consegue com o tempo. Antes de 2 de maio, de todas essas coisas acontecerem, talvez eles tinham uma amizade simples. Poderiam chegar na igreja, conversar sobre algumas coisas hoje. Podem conversar por horas a fio. Isso é intimidade. Eu tenho intimidade de chamar o Eduardo de careca. Mas aí chega o irmão Ronaldo e chega, Eduardo, seu careca. O Eduardo vai olhar para ele assim, e aí, será que... Mas eu chamo o Eduardo de careca com carinho. Intimidade, meus irmãos, com Deus é algo que demanda investimento. Então, quanto mais nós aplicamos as nossas vidas em servir ao Senhor, mais nós nos tornamos íntimos de Deus. Como igreja, nós precisamos pensar na coletividade. Orar cada culto por nós mesmos. Não é Deus, trabalha no coração deles que estão lá em cima, é trabalha no nosso coração. Faz-nos sair daqui diferentes de como nós entramos. O desejo do meu coração é que vocês saiam daqui desafiados. A como nós falamos há pouco, perguntar a Deus, o que eu posso fazer por ti, Senhor? De que maneira eu posso investir mais na minha vida? Como o Senhor quer que eu trabalhe, seja na sua igreja? De que maneira eu posso servir? Posso evangelizar? Posso ajudar na igreja, pregando, tocando, regendo, auxiliando com as crianças, auxiliando na limpeza, ligando o ventilador para o pastor, ou ligando os ventiladores, apagando as luzes. Nós demos um ministério para o João, o Boca de Sabão, né? O filho do Edson. Sabe qual ministério nós demos para o João? Colocar o refrigerante na geladeira e trazer o refrigerante para o social. Você pode achar que não, mas isso é um trabalho para Deus. É uma coisa que é só dele. Ninguém faz. E ele tem feito. Então nós não podemos menosprezar pessoas que queiram servir ao Senhor. Não podemos menosprezar. Então, meus irmãos queridos, isso não significa apenas fazer mais atividades na igreja, mas buscar um relacionamento profundo com Jesus e deixar que esse relacionamento nos mova ao serviço. Então, seja nos cultos de oração, seja nos cultos infantis, ou em outras áreas da igreja, o importante é que nós sirvamos de coração. Se você vê um copo de água esquecido por alguém, você pegar e jogar no lixo. Que sejamos fiéis em fazer a obra de Deus de coração. Se for servir os sociais, vou dar um spoiler para vocês. Hoje tem açaí, depois, no social. O negócio está, ó. Seja para servir, seja na hora de levar os pratinhos, servir o refrigerante, seja para colocar o seu nome naqueles que querem trazer o social, tudo isso faz parte da obra de Deus. Seja para levar alguém depois embora, seja para orar por alguém, tudo isso faz parte da obra de Deus. E é preciso que nós possamos demonstrar um coração apaixonado por Deus. Meus irmãos, para concluir essa noite, é preciso que nós clamemos a Deus por um avivamento de comprometimento nosso e da igreja. Entenderam? Não é avivamento da igreja, é avivamento nosso e da igreja. Que seja o nosso clamor. Que nós não fiquemos mais nessa
mornidão, nessa apatia. Que como igreja nós possamos ir além, ir avante. Deus tem chamado alguns dos seus servos fiéis. E nós que estamos aqui, nós precisamos arregaçar as mangas. Nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos nos relacionar mais com os nossos irmãos. Nós precisamos ter o interesse de demonstrar amor por todos aqueles que chegam à igreja, em comprometer as nossas vidas em servir ao Senhor. Que possamos orar por um despertar na igreja, para que cada crente veja a urgência de pregar e viver o evangelho. Daqui a poucos meses vai vir um tempo de férias. E se a Fernanda não estiver aí, quem é que vai cuidar das crianças? E se a Tati não estiver aí, quem vai cuidar das crianças? E se a irmã Nilzete não estiver aí, quem vai cuidar das crianças? Se o irmão Salomão não estiver aqui, quem é que vai reger? Se as meninas não estiverem aqui, quem é que vai tocar? Se eu não estiver aqui, quem é que vai tocar? Quem é que vai pregar? Nenhum de nós é eterno, meus irmãos. Precisamos de pessoas que queiram, não, pastor, eu posso ajudar. Não precisa ser todo o culto, mas se houver disposição, sempre vai ter espaço para as pessoas poderem trabalhar. Porque todas as coisas que nós fizermos devem ser para a glória de Deus. Se eu rejo é para a glória de Deus, se eu toco é para a glória de Deus. Se eu prego é para a glória de Deus, se eu sirvo é para a glória de Deus, se eu trago um refrigerante é para a glória de Deus. Se eu pego um copo de água para um irmão, é para a glória de Deus. Então, meus irmãos queridos, é um incentivo para cada um de nós, para que essa igreja possa ir avante. Esteja atento se o seu nome vai estar na lista. Eu vou explicar na semana que vem como nós vamos fazer, mas não tem segredo. Vai ter uma sala preparada aqui embaixo, para que você possa, junto com o grupo, orar. Quem quer que seja, se você for convidado, sinta-se privilegiado. Procure chegar cedo. Aqueles que vão orar quando o culto começar. Então procure chegar pelo menos na hora do culto. Nós queremos, meus irmãos, que haja um fogo no coração de cada um de nós, para que essa igreja possa ir avante. Que nós possamos fazer a obra de Deus. Se você não pode estar na quarta-feira, nós sempre temos incentivado. Ore com a sua família. Faça um grupo de oração na sua casa. Ore pelos irmãos em Cristo. Pastor, eu não tenho o nome de todos os irmãos da igreja. Pede para mim, eu tenho, te dou, não tem problema nenhum. Ore pelas famílias da igreja. Ore pelo pastor. Ore pela esposa do pastor. Ore por tantos de nós que temos passado por provações. Ore pela expansão do evangelho do mundo. Ore por Israel. Ore, meus irmãos. Motivos para orar nós temos muitos. Que Deus possa avivar os nossos corações. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Não só você que está aqui, mas você que está em casa, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Queremos que você faça uma reflexão em seu coração sobre sua vida com Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você sabe que você poderia fazer mais. Existem tantos ministérios da igreja que estão necessitados de pessoas que possam fazer. As crianças e os adolescentes não estão aqui porque estão ensaiando para a festa de Natal. Existem tantas coisas, meus irmãos. A pergunta é a seguinte: será que você não pode fazer mais do que já tem feito? Eu não digo só por essa igreja, mas fora, pelos ímpios. Será que você não pode se esforçar mais para pregar o evangelho? Entregar os folhetos? Orar pelos seus vizinhos, pelos seus parentes que não são salvos? Procurar dar bom testemunho com a sua família? Convidar pessoas para vir aos cultos? Será que você não pode fazer mais? Responda no seu coração: de que maneira que eu posso agradar o meu mestre? Pode ter certeza que Deus vai direcionar o seu coração. Nós queremos, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Nós queremos voltar às nossas programações. Voltaremos com os jovens nesse sábado. Não esquecemos os jovens. Mas nesse período que minha esposa, eu, minha família, nós estamos passando por dificuldades, acabamos tendo essa
necessidade de afastamento. Mas queremos que aos poucos os ministérios da igreja sejam novamente reintegrados à sua normalidade. Então, por favor, coloque-se diante de Deus. Senhor, o que eu posso fazer para agradar? Não há qualquer julgamento em nós. Queremos que você, meu irmão e minha irmã, seja fiel à obra de Deus. Senhor, aviva o coração do teu povo. A começar por este teu servo. Estenda, Senhor Deus, o desafio ao coração de cada irmão. Que nós saiamos daqui com o coração pegando fogo para a tua obra e para a tua vontade. Que nós, como igreja, sejamos conhecidos como homens e mulheres de fé, obedientes à sua vontade. Que todos aqueles que estão à nossa volta possam ver Cristo nas nossas vidas. Nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Saia daqui, meus irmãos, dando glória a Deus, porque é a vontade de Deus que nós sejamos diferentes. Hoje nós temos aí o social um pouco diferente, porque no dia que era para eu e minha esposa trazer, nós não estávamos aqui. Então eu falei para a Tati, vamos levar um açaí. Vamos levar um açaizinho, que eu acho que o pessoal não vai ficar bravo com a gente. Então ali cada um vai se servir, tem o leitinho em pó, tem ali o leite condensado. Só não tem fruta, né, gente? Aí também não, né? Mas cada um vai poder servir ali, as irmãs também trouxeram social. Quem não veio, perdeu. Sorte nossa que está aqui. Deus abençoe quem está em casa, Deus abençoe os irmãos. Vamos para o nosso tempo social.